senhores deputados e deputadas, eu tenho tido toda uma cautela de não me intrometer em assuntos municipais, embora cobrado por várias instâncias, porque aqui eu muitas vezes não faço pronunciamentos na direção da crítica à administração da prefeita Luiziane Lins. E eu sempre me defendo, deputado Perbuari, dizendo que a competência constitucional do deputado é de fiscalizar os atos do governo do Estado. Como é? Obviamente que Fortaleza, por ser a capital do Estado, existem fatos que nós não podemos nos omitir de comentar aqui na tribuna da Assembleia Legislativa. E o deputado Fernando Hugo tem feito isso de maneira responsável, sistemática, quando acha que o assunto merece ser trazido aqui à tribuna da Assembleia. Eu já me pronunciei 4 vezes sobre assuntos da Prefeitura. O de hoje, e eu tinha me preparado para falar um tema importante, que vou falar na próxima sexta-feira, e suspendi por conta da matéria veiculada hoje no Diário do Nordeste, que diz que o edital de licitação da MC era dirigido a Citeluz, diz o Ministério Público. Veja bem. Quando possível, deputado Heitor. O que está sendo dito aqui ao responsável jornal Diário do Nordeste é que um certame licitatório no valor de 138 milhões de reais está dirigido para a empresa Citeluz. Deputada Silvana, a Citeluz, em 2001, 2002, passou a visitar as prefeituras do Brasil inteiro e logrou êxito em algumas delas, se instalando como administradora da iluminação pública das cidades. Ganhou em Brasília, ganhou em Salvador, veio para cá, para Fortaleza, em 2002. Eu, vereador, fiz uma cruzada mostrando as corrupções, os direcionamentos dos certames licitatórios, à época a prefeitura dirigida pelo senhor Juraci Magalhães, e todo o certame naquele momento, deputada Silvana, deputado Perbuari, o certame licitatório foi feito de tal forma, tão dirigido, que a Coelce, vejam bem, a Coelce não podia satisfazer o edital. Imaginar, deputado Moés Loyola, em 2002, quando a Citeluz chegou aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, o certame foi tão dirigido que a Coelce participou, a Companhia de Eletrificação do Ceará, participou e foi eliminada. Olhe bem, deputado Mário Hélio, eliminada, porque o certame naquele momento era tão dirigido que ela não podia satisfazer o certame, o edital de licitação. Quando assume a prefeita Luiziane Lins, que tinha as mesmas posições que o deputado Heitor Ferrer e os vereadores do PCdoB, eu tenho a impressão que era o deputado Lula Moraes, que também travou uma cruzada contra esta empresa, não tenho bem certeza, mas já acho que foi o deputado Lula Moraes, criticando o direcionamento. Quando assume a prefeitura um militante do PT, no caso a prefeita Luiziane Lins, eu tinha a certeza absoluta que esse esquema ia ser derrubado na prefeitura de Fortaleza. O que é que houve então? Prorrogaram por 5 anos o mesmo contrato, sob a égide da corrupção. O contrato foi prorrogado, sabendo de toda a movimentação de corrupção feita à época do ex-prefeito Juraci Magalhães,
que direcionou o edital para que a empresa pudesse ganhar. Quando foi em 2007, novamente, deputado Fernando Hugo, e Vossa Excelência já trouxe essa matéria para cá, para a tribuna, Deputado denunciando. Heitor, permita uma parte. Quando em 2007, deputado Perbuari, a mesma disposição de direcionamento foi aplicada. E a Coels também não satisfez o edital de licitação. Era tão dirigido, tão especificada a direção, que a maior empresa de eletrificação do estado do Ceará, pioneira, não teve condição de participar porque não satisfazia as exigências do edital, provando o direcionamento. Quando foi agora em 2011, deputado Mário Hélio, em 2011, novamente um certame licitatório, e aí eu liguei para a Coels para perguntar do departamento se ela havia participado, deputado Agostinho. Sequer participou, porque já sabia também dos mesmos vícios de direcionamento, o que em outras palavras quero dizer, corrupção. Corrupção. Beneficiando uma empresa que certamente, gestores públicos se comprometem a direcionar para ter, obviamente, benefícios outros. Benefícios outros. O Tribunal de Contas, que aqui novamente eu vou fazer crítica a este tribunal, o Tribunal de Contas, através do auditor Fernando Shoa, mandou que suspendesse o certame. E o Pleno resolveu legitimar o certame com modificações formais do edital, que não mexia no âmago do certame licitatório, das disposições de direcionamento, como está posto no edital. Com a votação pelo Pleno e com as modificações formais, e forma, apenas para dizer que vamos mudar, para dizer que mudamos, sem ter mudado nada, o tribunal legitimou, derrubando o parecer do auditor, responsável auditor, Fernando Shoa. O conselheiro Pedro Ângelo, que todos conhecem a sua probidade, a sua responsabilidade, o seu zelo nos votos dados naquele Tribunal de Contas, fez um voto em separado, não concordando com a aprovação pelaquela corte desse certame licitatório. A minha impressão é que o Ministério Público de Contas deveria ter ingressado no próprio Ministério Público, mas não fez. O que é que houve então? O promotor de justiça, doutor Ricardo Rocha, entrou com uma ação civil pública, porque encontrou no certame licitatório todo um direcionamento, mais uma vez, para satisfazer a empresa Citeluz, mesmo tendo uma outra concorrente que não chega a satisfazer o edital, e tem sido esta empresa que tem questionado esse certame no Tribunal de Contas. Ora, meus senhores e minhas senhoras, imaginar, para mim, o maior certificado do direcionamento, deputado Moés Loyola, é quando uma empresa histórica, conhecida, pioneira, com todos os predicados de uma grande empresa, que hoje está privatizada, essa empresa não ter condição de concorrer a um certame licitatório, porque os itens, esta empresa chamada Coels não pode atender. Lhe explico já. A tal ponto chega o direcionamento. E eu me recordo bem, deputado Roberto Mesquita, quando possível, deputado vou dar uma Heitor, parte, que quando chegava no final do ano, o ex-prefeito Juraci Magalhães mandava para a Assembleia, para a Câmara dos Vereadores, um pedido para que as sobras da taxa de iluminação pública fossem aplicadas em obras sociais.
E eu, então, nessa matéria, fazia 3 emendas. Primeira emenda, eu estabelecia que aquele recurso que sobrou da taxa de iluminação pública fosse depositado em uma conta específica. Segunda emenda, que a cada 6 meses a prefeitura mandasse, deputada Silvana, o extrato da conta e fosse enviado para a Câmara as obras sociais que o prefeito dizia que queria fazer às custas de uma taxa que não poderia ser usada de outro serviço, apenas para a iluminação pública. Era de praxe, essas minhas 3 emendas, todas as vezes eram rejeitadas pelos senhores vereadores. Nem nós tínhamos direito de ter uma conta própria para esse depósito, nem tínhamos direito de ver o extrato, e nem tínhamos o direito de ver quais as obras sociais que o então prefeito Juraci Magalhães entendia como obra social. As minhas emendas eram rejeitadas. Com essa Citeluz, nem sobra tem. Com essa Citeluz, nem sobra tem. Ou seja, algo deva ser investigado na intimidade, nessa cumplicidade do poder público com o poder privado, no que diz respeito à utilização dessa verba, enorme verba, da taxa de iluminação pública aqui na cidade de Fortaleza. São cerca de 10 milhões por mês. Se arrecada 10 milhões por mês dessa taxa. Se paga, deputado Moisés Loyola, nesse serviço de manutenção da rede, cerca de 4 milhões. A Prefeitura de Fortaleza chegou a ter 22 milhões de sobra nessa Sobra mensalmente cerca de 6 milhões de reais dessa taxa. A primeira posição, vou dar uma parte aos senhores, a primeira posição é logo mudar a fórmula de cobrança dessa taxa. Se a cobrança da taxa está acima daquilo que o serviço requer, não tem sentido cobrar a mesma taxa, porque ela está extrapolando a necessidade dos serviços de iluminação pública de Fortaleza. Portanto, eu quero me solidarizar com o Ministério Público, quero dizer que a direção deva ser essa, até para mostrar ao Tribunal de Contas o erro que os senhores conselheiros cometeram ao liberar esse certame licitatório. Pode ser que, sendo assim, com a chamada da justiça comum, mostrando o direcionamento, mostrando indício de corrupção, mostrando fraude, se submeta esse tribunal a uma crítica popular. Certo? Bom dia aos senhores deputados e deputadas. Eu, antes de entrar no meu pronunciamento, deputado Roberto Mesquita, eu quero dar uma informação à sociedade cearense, fortalezense e ao plenário, porque eu me pronunciei terça-feira acerca de um certame licitatório da Prefeitura, envolvendo o valor de 138 milhões de reais, e que o diligente promotor, doutor Ricardo Rocha, havia entrado em juízo solicitando a anulação do edital, porque aquele edital tinha vício de direcionamento para que a empresa Citeluz fosse a vencedora, como vem sendo vencedora desde 2002 na gestão Juraci Magalhães, se utilizando de expedientes escusos. E eu recebi agora a informação que o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública, doutor Carlos Augusto, suspendeu o certame, deputado Roberto Mesquita. Está suspenso por ordem judicial, e a fundamentação do excelentíssimo senhor juiz é de que há nítido direcionamento, favorecimento da empresa Citeluz. Essa empresa, ela é tão cheia de artifícios que envolve prefeituras. Eu soube agora que a prefeitura de Caucaia, que tinha um contrato de 1.350.000 com ela, deputado Roberto Mesquita, passou para 10 milhões. Em 2010 era de 1.350.000, passou agora para 10 milhões de reais. Portanto, fica informada a sociedade que o nosso pronunciamento
pronunciamento do deputado Roberto Mesquita e outros aqui, foram responsáveis, consequentes, até porque envolvido antes do processo do doutor Ricardo Rocha, estava um auditor de alta credibilidade, que é o doutor Fernando Uchoa, concursado do TCM, auditor concursado, e um dos mais brilhantes conselheiros, também concursado, oriundo do Ministério Público, que é o doutor Pedro Ângelo. Foram eles que levantaram essa problemática e esse direcionamento. Deputado Heitor, sobre esse assunto, me permita um minuto. Pois não. Deputado Heitor, quero inicialmente parabenizá-lo pela ação e dizer que tem uma outra coisa a se discutir. Ao se anular o... Nesse trabalho escuso com a Prefeitura de Fortaleza. Mas, senhores deputados, eu quero agradecer ao deputado Eli Aguiar, deputado Sarto, por ter no seu pronunciamento enfatizado aqui a nossa emenda à Constituição, nosso projeto de emenda à Constituição, que trata da implantação da ficha limpa em todos os 3 poderes do Estado, envolvendo servidores públicos, envolvendo cargos comissionados, envolvendo a indicação de secretários, nos 3 poderes e nos órgãos do Estado. Assembleia, Executivo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. Quero agradecer imensamente aos deputados que assinaram a nossa PEC. Deputado Moésio Loyola, que foi o primeiro que assinou. Deputado Eliane Novaes, deputado Perbuari, deputado Hélio Landim, deputado Fernando Hugo, deputado Roberto Mesquita, deputado professor Teodoro, deputado Osmar Baquite, deputada Patrícia Saboia, deputado Agostinho Moreira, deputado Sérgio Aguiar, deputada Bete Rose, deputada Fernanda Pessoa, deputado delegado Cavalcante, deputado Manuel Duca da Silveira, deputado Eli Aguiar, deputado Ferreira Aragão, deputado Júlio César Filho, deputado Paulo Facó, deputado Ronaldo Martins, deputado Zezinho Albuquerque e o deputado Daniel Oliveira, a quem cumprimento nessa manhã de sexta-feira. Deputado, então, uma parte quando possível, Antônio Carlos. Esses deputados, e eu não quero ter falhado aqui em outras assinaturas, eu não sei se o líder do governo assinou, o deputado Antônio Carlos, mas creio eu que pela probidade... Eu não assinei porque Vossa Excelência nem me procurou. E o deputado Sarto também já disse que ia assinar, eu fico em regozijo. Então, eu não quero cometer injustiça. O deputado Pierre, que é suplente, que assumiu aqui no lugar do deputado Lula Moraes, já disse que quer também assinar a emenda. A deputada Silvana. E quero agradecer aos ex-deputados que não lograram êxito para retornar para essa casa, ao deputado Jaziel, que assinou, ao deputado Edson Silva, ao deputado Tomás Holanda, Tomás Figueiredo, professor Pinheiro, Marcos Calles, Nelson Martins e Adail Barreto. Meus senhores e minhas senhoras, a ficha limpa é uma realidade nacional hoje. Não tem como, deputada Silvana, não tem como nós não estendermos essa limpeza ética e moral para os que vão assumir cargos dentro da máquina pública. Nós não temos como não avançar e estender para os demais poderes. Deputado Heitor Ferrer, deputada Silvana, só no finalzinho. A Assembleia de São Paulo está aqui. O deputado Eli leu a do Rio de Janeiro. A Assembleia de São Paulo aprovou, por unanimidade também, a ficha limpa em todos os poderes, com o projeto do deputado do PSDB, Orlando Morando, da própria base do governo Alckmin. O deputado apresentou Deputado Heitor, a emenda, no momento oportuno, deputado Perbuari, a emenda, e a matéria já foi aprovada de maneira muito rápida. De maneira muito rápida. A nossa emenda, que não é emenda minha, não é mais minha, é do Parlamento do Estado do Ceará, que tem a assinatura de 25 deputados, que vai ter o regozijo da assinatura do deputado Zé Sarto, do deputado Pierre, deputada Silvana, portanto nós passamos para 28 assinaturas, além dos que não assinaram e que vão certamente votar a favor da matéria. Deputada Silvana, qual é o fundamento que nós fazemos? Primeiro, o
fundamento é de moralização. Basta esse fundamento, é de moralização. Segundo fundamento, é que a nossa emenda, ela já imita uma proposta que foi aprovada no estado de Minas Gerais. Eu copiei de Minas, não foi nada que eu tenha tido a inteligência brilhante de trazer isso para cá como um deputado de luz, não. Eu vi a matéria nos nossos jornais, sendo aprovada em Minas Gerais, e eu pedi à nossa assessoria que fizesse o projeto similar, adequando ao nosso estado, dentro da nossa Constituição, e o projeto foi feito para atender ao estado do Ceará, o que foi atendido ao estado de Minas Gerais. Outros estados já fizeram. São Paulo, Minas, Santa Catarina, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro. Portanto, nós seremos um estado que já deveríamos ter aprovado, mas eu até entendo, deputada Silvana, a demora, porque no primeiro mandato, essa matéria estava para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o deputado Domingos Filho terminou não colocando em votação, foi arquivado o meu projeto de emenda constitucional, eu desarquivei, por isso que eu agradeço aos deputados anteriores que assinaram essa emenda, fiz o desarquivamento com novas assinaturas, o deputado Jaziel, esposo da deputada Silvana, assinou a matéria naquele momento, e eu apresentei novamente em fevereiro de 2011. E essa matéria, então, naquele momento, o parecer do procurador jurídico da casa, o doutor Reno Ximenes, foi no sentido da sua inconstitucionalidade, mas creio eu que diante do julgamento feito pelo Supremo, se a comissão entender, e aí ela tem autonomia para isso, se a comissão entender que deva novamente pedir ao procurador da casa um novo parecer, ele certamente terá um parecer diferente, à altura, ao nível do seu intelecto e do seu compromisso com a República Brasileira. Porque, deputada Silvana, a lei ficha limpa é um compromisso que os parlamentos brasileiros têm com a República do Brasil, com a República que tem um marco, que é a lei ficha limpa para os casos, os casos de eleições no Brasil inteiro. A ficha limpa, ela marca de maneira positiva, muito positiva, a nossa República, porque aqueles considerados impuros, aqueles que não têm condição moral e ética para setores outros da vida, eles não possam ter condição ética e moral para estar dentro dos parlamentos ou dentro dos executivos, eles não podem ter o privilégio do voto popular. Por isso que a minha fundamentação, me permita, ela, não sei se todos alcançam, mas eu acho que é simples, deputada Eliane, e a deputada Silvana e a deputada Dedé Teixeira. É dito na Constituição que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, através de plebiscito, através do referendo popular. Então, a lei hoje, ficha limpa, deputada Eliane, limita o todo soberano povo brasileiro de ele livremente escolher aqueles que não têm lastro moral e ético para ser levado a uma casa legislativa. A lei hoje, por conta da degeneração ética que nós presenciamos no Brasil hoje, a lei chegou a um limite talvez insuportável de dizer ao soberano povo, de quem todo o poder emana, e dizer: povo brasileiro, você pode escolher, povo brasileiro, todos os representantes, menos este, porque ele foi condenado por colegiado, ou porque ele foi condenado por ação transitada em julgado, ou porque ele tem contas irregulares julgadas por Câmara de Vereadores e oriundo do Tribunal de Contas. Se foi, olhe bem, deputado Cirilo, se o povo já não tem mais direito de escolher alguém para representá-lo, não é justo que o povo, não mais podendo, deputada Silvana, um prefeito possa, ou um governador possa,
ou um presidente do Tribunal de Contas possa, aquilo que o povo não mais pode. Ora, se o povo, pela lei, foi limitado a não mais poder escolher Chico, Maria ou Manel, não é justo que nós permitamos que o governador do estado, em tese, aquele a quem o povo não pode mais escolher, ele resolva, como chefe do Poder Executivo, escolher para ser o seu auxiliar de governo, colocar dentro de uma secretaria. Não é justo que o cidadão, o povo, não mais pode escolher para ser prefeito, ou vereador, ou deputado, o presidente do Tribunal de Contas tenha o poder de selecioná-lo para secretariá-lo no Tribunal de Contas do Estado. Ora, deputado Eliane, deputada Silvana, é inadmissível que, se alguém não é limpo para exercer o cargo de vereador, prefeito, deputado, senador, ele seja limpo para estar no secretariado do Executivo, ou ele esteja auxiliando o Tribunal de Contas, ou ele seja indicado para auxiliar o Ministério Público. Se não é limpo para ser votado, ele não pode ser limpo para gerir qualquer pasta da máquina pública em qualquer dos níveis, compreendendo Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. Eu faço um apelo, e aí vou me dirigir diretamente ao deputado Antônio Carlos, que conheço a sua probidade, o seu compromisso, a sua conduta reta como parlamentar e como cidadão, como militante do PT, que tem a sua história marcada no Partido dos Trabalhadores, como ele é o relator da matéria, que dentro do mais breve espaço de tempo, deputado Antônio Carlos, Vossa Excelência possa emitir o parecer da nossa emenda, no sentido de, obviamente, favorável, a sociedade cearense espera que Vossa Excelência emita o parecer favorável, e o plenário da Assembleia possa legitimar, referendar, tornar realidade o que se tornou realidade em vários estados do Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo foram os últimos estados a aprovarem essa emenda. E nós queremos premiar a sociedade cearense e dar esse certificado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Até porque, deputada Eliane, todos os projetos de emenda à Constituição de todos esses estados foram oriundos de parlamentares. Foi o plenário das assembleias que deram esse novo certificado a esses estados e, obviamente, à República Brasileira. Eu passo a parte com ansiedade, primeiramente ao deputado líder do governo, deputado Antônio Carlos. Concluindo, deputado, Vossa Excelência tem sido complacente demais, já me deu bem uns 6 minutos, se não me engano. Deu 3 minutos. Aliás, 6 seria até... Não, estaria além da cota. Presidente, dá 3 minutos eu vou e não concluir, é generoso, é regimental. Eu vou concluir dizendo o seguinte: o ministro Lewandowski, em decisões outras, ele já estabelece que, como no caso é exigibilidade para ingresso no serviço público, a matéria é legitimamente oriunda do parlamento. Portanto, é um contraponto apenas para dizer que vamos sanar, e aí eu agradeço a boa vontade do deputado Antônio Carlos, vamos sanar a possibilidade de ter vício de origem cearense.